Gente querida, bom dia. Aqui quem fala é o professor Álvaro Chaves. Show de bola, tá aqui com vocês. Show de bola, a rede está fazendo esse movimento todo. Eu acho que é extremamente necessário, bacana. O pessoal, nós nos organizamos aí, né? O pessoal do professor Marcelo, que está lá no Rio Grande do Sul, nós aqui de Toledo, no Paraná, e toda a galera do Brasil inteiro se organizando para fazer esse serviço aí para vocês, tá? Para estar dando essa geral aí na questão do Enem para vocês, tá bom? Infelizmente, estamos nessa pandemia, estamos passando por esse processo, e é dessa forma que nós temos que fazer, já que não podemos estar pessoalmente. Gostaria muito, né? Saudade aí dos meus aluninhos. Não, acho que não estou com tanta saudade, mas assim, um pouco de saudade eu tenho, né? Brincadeira. Zoeira, essas brincadeiras bestas, né? Mas um pouco de saudade a gente sempre tem, tá bom? Gente, qual que é o meu objetivo aqui hoje, tá? Então, vocês estão vendo aí no slidezinho, História no Enem, beleza? Então, na verdade, eu vou trabalhar tanto a história como um pouco da área de humanas, tá? Não tem como a gente pegar, eu particularmente entendo que não tem como a gente pegar só um conteúdinho assim, ou então pegar os conteúdos da história e passar num geral. Então, assim, vamos, até daria para passar no geral, mas assim, eu entendo que o mais importante para vocês nesse começo dessa rede, desse laçalista no Enem, é vocês entenderem por onde começar a estudar. Como começar a estudar, qual que é o ideal, qual que é o geral aí, para você abrir o seu livro de estudo, viu as suas questões ali dos simulados, das provas que você deve estar fazendo, que eu espero que se você está ligado no La Salle Enem, se você está ligado no Enem, está ligado em vestibular, você já tem que estar up, você já tem que estar no outro mundo estudando. Eu costumo falar para os meus alunos, quando chega assim lá por junho, julho, um pouquinho antes das férias, até às vezes depois das férias, eu falo o seguinte, pesada, se você está aqui no terceirão e você resolveu estudar agora, talvez não dê mais tempo. E o pessoal fica até meio chateado comigo, porque, professor, como é que o senhor fala uma coisa dessa e tal? Pois é, gente, já tem que estar no outro mundo. O pessoal, a maioria dos colégios aqui hoje liberou o primeirão, segundão para estar aqui também. O nosso aqui, abração para os meus primeiros, A e B, para o meu segundão, que deve estar aqui também. Show de bola, eu não consigo ver o chat, então não vai dar para dar beijo para ninguém aqui, mandar beijo. Ontem vamos falar, professor, manda beijo para a gente. Não dá, tá? Não dá. Mas já mandei beijo aí para a turma inteira, tá bom? E o pessoal fica chateado, porque eu fico falando isso, mas não é nada mais do que a verdade. Porque você já tem que estar em outro mundo estudando, você já tem que estar up, você já tem que estar mandando ver, simulado, prova, estudando. E o meu trabalho aqui com vocês hoje é justamente esse. Tratar toda a parte da área de humanas, ou pelo menos uma boa parte da área de humanas, que eu entendo que você já tem, que quando abriu o livro ali de humanas, quando você abriu história, filosofia, sociologia e geografia, que o professor Marcelão depois vai tratar também, você já tem que estar ligado o que é que você vai estudar, como você vai olhar para aquele estudo, como que você vai olhar para o estudo da área de humanas, tá bom? Então, o que fazer com os conhecimentos que você adquiriu até agora, todos esses anos, desde o fundamental, você estudando história, geografia, filosofia, sociologia, chegou no ensino médio, está ainda estudando o que fazer com toda essa carreta de conteúdo que você teve, tá? Como olhar o livro, como pegar a questão e falar assim, e agora? Como é que eu vou usar tudo isso que eu estudei, que eu espero que você tenha estudado, né? A gente dá uma risadinha, porque às vezes não é bem assim, mas a gente sabe, eu sei como que é, mas nesse momento de pandemia só te resta estudar, principalmente se você está aí numa cidade, você está num local onde tem que ficar em casa, que é a maioria dos locais. Então, se liga aí, tá bom, gente? Se liga nessa ideia aí, tá? Vamos lá. Pessoal, o Enem, em suma, assim, num geral, né? Ele cobra essas 5 coisinhas amarelas que vocês estão vendo aí, tá? Então, domínio de linguagem, compreender os fenômenos, enfrentar situações, problemas no geral, construir argumentação e elaborar propostas. Essa aí é a proposta geral do Enem para todas as disciplinas. Isso é bem comum. Eu costumo colocar essa número 6 porque é o teste físico, uma vez que antes ainda do Enem, você já fica preocupado no sábado anterior, você já está preocupado o que você vai comer para não te dar dor de barriga na hora, para você não passar mal e não sei o quê, e daí como você vai almoçar, daí você sai de casa, esqueceu o documento, vem pai e trazer e tal. Ano passado o pai veio até com a camisa do Flamengo, trazer aí para o nosso camarada que está no terceirão aqui, né? Não vou falar nomes, mas já está ligado quem é. E daí traz
traz tudo, pega documento, vai, corre, faz toda essa correria, né? Faz toda essa correria, e você chega lá passando mal para você ter que abrir um livro e se concentrar no conteúdo, naquilo tudo que você viu. E não são poucas questões, não. Tem lá, pro primeiro dia, né, você pega a linguagem 45, daí tem redação, daí depois você pega mais a área de humanas e tudo, e você você tem que estruturar tudo isso, gente, nesse curtinho tempo. Nessa correria toda, aí você senta lá 1 hora, daí você espera mais meia hora, 40 minutos para começar a prova, daí você começa a prova, vai tempo, 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas, 5 e meia, 6 horas, meu, e você tá lá. Isso é um teste físico. E o Enem, ele já elimina você já na prima aí de esquecer o documento, de chegou atrasado, ele já elimina os caras que não servem para, né, pro tempo ali. Você imagina todo o processo de conteúdo. Então, não é fácil, não é simples, tá? Não é simples. Se é uma questão de governo, se é uma questão de horário, se é uma questão de escola, não sei. A gente não discute isso. Fato é que nós temos isso nesse momento e, infelizmente, você vai ter que passar, ou felizmente, se você já está muito bem preparado, que é o que nós estamos fazendo aqui com vocês hoje. Tá bom? Gente, na área das ciências humanas, vocês já estão ligados o que é, né? Então, história, geografia, filosofia, sociologia e mais, ainda tem atualidades. Tá? Ela se inclui na área de ciências humanas. Então, não vai lá pensando que você só vai pegar aquilo que você viu na escola, que talvez aconteceu uma coisa, né, nos últimos dias aí, cai lá, tá? Então tem atualidades. Além, inclusive, né, normalmente, atualidades caem em geopolítica. Mas, mesmo assim, você já tem que estar ligado em atualidades. Você tem que estar lendo aí todo tipo de revista, você tem que estar assistindo jornais de vários jornais, tá? Não pode ficar só bitolado em um só, né? Temos que ver vários pontos de vista e que tudo isso está influenciando nas atualidades também. Não é só o dia a dia, mas também está influenciando, tá? Mas só para você ter uma ideia, então, essa é a área das ciências humanas. E o que é as ciências humanas? Tá? E qual que é a geral? Gente, ciências humanas é um humano estudando outro humano. Tá? É um cara aqui estudando uma organização dos seres humanos. Tá? E aí você pega todo esse aspecto de como o cara vai estudar, de um humano estudando outro humano, e aí você pensa o seguinte, tá? Você pensa o seguinte, você olha, por exemplo, né, vou dar um exemplo da minha matéria, que é história. Tá? Então você pega lá a matéria de história e o cara fala, normalmente, isso é bem comum, não é um erro, mas é bem comum, tá? Mas não pode ser só isso. O professor fala assim, não, a gente estuda a história para estudar o passado, entender o presente e mudar o futuro. Se fosse bem assim, a gente teria todos esses 1000 anos de história que a gente está estudando, já teria que estar hoje, tinha que estar limpo, né? Hoje tinha que estar tudo mil maravilhas, se fosse isso mesmo. Até porque não é todo mundo que estuda história. Mas, se fosse, seria mais ou menos nessa ideia. Mas, quando a gente vê a história, quando a gente vê um ser humano estudando outro humano, nós temos que levar uma série de considerações. Uma série de coisas, uma série de estudos e de entendimento que a hora que você abre o livro e que você vê que um professor de história escreveu aquilo no livro, vários, né? Normalmente em livros são vários editores, assim, muito mais do que a internet. Internet qualquer um coloca lá num site alguma coisa e está pronto, ninguém avaliou. Mas no livro tem lá um editor-chefe, tem tudo mais, né? E aí você abriu o livro e você começa a ouvir ou ler uma história, né? Você está lendo uma história ali de alguém que passou o conteúdo ali e que pensou, eu quero que essa pessoa que está em casa, esse cara que abriu o livro, entenda isso. Só que quando ele colocou aquilo no livro, ele tinha uma consciência, ele tinha um preconceito, ele tinha uma ação lá da cultura onde ele estava quando ele estava escrevendo. Eu estou falando do autor, tá bom? Ele estava escrevendo aquilo, ele tinha, no tempo que ele escreveu, então tem gente que escreveu livros e textos lá em 1900, 1800, 1700, era daquele período. E quando você abre o livro, gente, eu vou repetir isso aqui milhares de vezes, abre o livro, tá? Quando você abre o livro e você olha o conteúdo, você tem que olhar e ver quem é que estava escrevendo e por que ele está escrevendo isso para você. Seja a editora que for, seja o livro que for, seja o que for, o conteúdo que for. Por que esse cara quer me passar? O que ele estava vendo naquela época, como ele estava vivendo. Ah, mas esse aqui é um livro de agora, de 2015, de 2018, foi editado ano passado. Tudo bem, mesmo assim, você tem que olhar, você tem que observar como é que está o seu movimento ali diante do aprendizado e você entender o que está escrito
e passar para você. Tá? Como que aquele cara estava escrevendo. Então, você leva tudo isso em consideração na hora que alguém vai fazer, né, a hora que alguém vai organizar o livro e que você vai observar ali o que está escrito no livro. Beleza? Então, se liga nessa. Tá? Na questão da história, o que é a história, então? Qual é o nosso objetivo aqui? Vamos focar no objetivo aqui. Vamos entender como a história é marcada, é escrita, é visualizada pelos historiadores. Por quê? Porque quando você vai fazer uma prova, seja vestibular, seja do seu professor lá na escola, seja aqui, seja onde for, quando você faz uma prova, tá? Quando você faz uma prova, você está fazendo aquilo que alguém está pedindo para você fazer. Alguém pediu, alguém teve uma ideia. Quando quando elaboro a prova, eu penso assim, bom, o que será que o pessoal aqui vai querer escrever? Vamos ver o que eu quero cobrar dele. Bom, eu quero saber se ele está entendendo que a Idade Média tem 2 períodos, alta e baixa. É bacana, vamos ver se tem 2 períodos. Daí eu marco lá, né? Eu faço uma suposta dúvida, né? Dou uma dúvida lá pro cara e o cara olha lá, quero ver o que o professor está pedindo. O professor está pedindo isso daqui. Então, gente, na prova de vocês, lá na avaliação, no simulado, em qualquer lugar que vocês vão fazer uma avaliação, é alguém avaliando vocês. E o meu papel aqui hoje é mostrar para vocês o que os historiadores estão pedindo de vocês lá na prova do Enem. Porque você abre, você fala assim, não, isso que eu sei o conteúdo você sabe. Você está estudando aqui nesse colégio, você está estudando nessa ordem aqui, é porque você tem que saber disso aí, você está mandando ver disso aí. Mas será que você sabe o que o cara está pedindo? Certo? Então a ideia aqui, vamos ver isso aí. Dentro da história, e aí os meus alunos vão dar risada desse slide aí, porque quem já foi meu aluno já sabe que eu vou falar desse assunto. Não tem como fugir, tá, gente? Não tem como fugir disso. Então, os historiadores, eles dividiram o tempo em alguns acontecimentos importantes, em algumas transformações, algumas coisas que aconteceram. Eles falaram assim, para o pessoal entender melhor como é que funciona a história, nós vamos dividir o tempo em algumas etapas importantes, que é aquela famosa linha do tempo lá de vocês, que começa entre 4.000, eu vou mostrar ela daqui a pouco, começa entre 4.000, depois vai para 476 depois de Cristo, com o Império Romano, a queda do Império Romano, depois vem a queda do Império Romano do Oriente, depois vem a Revolução Francesa Industrial e todo aquele processo. Realmente, eles dividiram essa história. Mas por que eles escolheram esse assunto para dividir? E aí é a famosa palavrinha que eu amo dizer, o PESC, gente. Vai fazer a prova de humanas, por favor, não esquece o PESC, você não pode esquecer. Se você for fazer simulado de hoje até o final do ano, procura achar esse tal do PESC dentro das questões. O que é o PESC? Política, economia, sociedade e cultura. Quando os historiadores vão escrever um livro, quando eles vão falar de uma sociedade, quando eles vão fazer qualquer coisa, eles olham, eles observam o PESC e eles falam, eu quero que o cara entenda que essa sociedade tinha PESC. Ele tinha uma política, ele tinha uma economia, ele tinha uma sociedade, ele tinha uma cultura. Calma que nós vamos ver cada um, tá? Mas antes, eu quero mostrar a linha do tempo, aquela linha do tempo famosa. Essa linha do tempo, gente, ela tem um olhar meio positivista, porque foi escolhida a dedo por algumas ações e alguns critérios, vamos dizer assim, dos vencedores, né? No sentido de que quem escreveu a história eram os vencedores, um olhar extremamente positivista, inclusive é só agora que a gente está mudando um pouquinho para a escola dos análises, né? Na área da história, onde outros que não foram os vencedores, que não sabiam escrever, estão aparecendo um pouco mais agora. Mas até uns 10 anos atrás, a história que era contada, e que inclusive muitas vezes vocês vão ver em textos no Enem, em pequenos textos no Enem, era só daquele pessoal que tinha vencido, do pessoal que sabia escrever, do pessoal que sabia que tinha os poderes. Tá? Então a nossa linha do tempo ela tem mais ou menos essa característica. Se eu fosse você, eu dava um print na tela aí, tá? Isso aí eu posso deixar postado em algum lugar, eu posso mandar para os professores de histórias de vocês e tudo mais, mas vocês encontram essa linha do tempo em todo lugar. Bate no Google lá, linha do tempo da história, vai aparecer essa linha do tempo, tá? Onde nós temos a divisão da seguinte forma: a pré-história, onde nós vamos ter ali o período paleolítico, neolítico, idade dos metais e tal, e quando está passando da idade dos metais para o ano ou para a época da idade antiga, nós vamos ter aí
a invenção da escrita, que para os historiadores foi o máximo. Ou seja, a partir de quando os povos antigos começaram a registrar os seus fatos, registrar as suas ações, ou as ações daqueles poderosos, no Egito Antigo, na Mesopotâmia, tal, nos hebreus e tudo. Quando eles começam a registrar, os historiadores entendem que esse registro é de extrema importância. Por isso, a gente data de mais ou menos, aí está 4.000, tá? Mas é mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, a invenção da escrita. E aí o nosso calendário começa a marcar 4.000. E vai, passa os povos antigos, o Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, gregos, romanos. E aí, no meio do período em que você está estudando, e marca bem isso aí você, tá, gente? Talvez, infelizmente, você está ouvindo isso só agora no terceiro ano. Mas nós, professores de história, nós não conseguimos ensinar para vocês a mesma história no mesmo período. Eu vou dar um exemplo para o pessoal do primeiro ano, né? Que agora aqui nós estamos assim no primeiro ano. O primeiro ano aprendeu a Idade Média. Está entre 476 até o ano 1000. Eu estou falando só da Alta Idade Média para eles. E daí eu tenho que parar de falar da Alta Idade Média na Europa e eu tenho que ir para o povo árabe. Aí eu vou para o povo árabe, entre 620, né, do Maomé ali, 622, até o ano 1000, até 1400. E daí eu tenho que parar no 1400 e eu tenho que ir para o Império Bizantino, que também está entre o século 3, ano 300, até o ano 1400. O que é isso, gente? Infelizmente, não tem como você aprender todo mundo junto, caminhando, tudo aquela emboleira. E às vezes o professor tem que dividir para você. Tá? Então, você tem que entender que quando a gente passa o conteúdo para você, a gente tem que intercalar nas datas, não tem jeito. Eu procuro não ir muito longe nas datas para conseguir acoplar e fazer o entendimento, mas às vezes não dá. Tá? Então, se liga nessa, porque é o seguinte, o ano 1, que é a data de Cristo, quem estava dominando mais ou menos essa região da Europa, toda aquela região, eram os romanos. Por isso que a gente datou em números romanos, em ordem desses romanos, por ordem desse calendário. Tá? E vai seguir isso aí. E aí, o ano 1, depois de Cristo, a gente entende que Cristo é a base, né? Então, o calendário da história ocidental entende que Cristo é a base, e a gente conta as datas, então, do calendário cristão. Existem milhares não, né? Mas existe um monte de outros calendários, mas o nosso aqui a gente conta assim. Então, se você puder, começou a prova de humanas, tá? Infelizmente, depois eu vou falar no finalzinho, mas infelizmente a prova de humanas é no final, né? Então você pega ali da 45 em diante, né? A questão 46, 57 e tal. Mas, é chato porque você já tá meio cansado, né? Se você foi por ordem, você chegou lá, já é umas 4 horas da tarde, e você abre humanas, você fala, vamos lá então, né? Então você abriu a prova ali, você tá nesse cansaço, faz uma linha do tempo. Tá? Coloca ela em cima ali na primeira página para você se ligar onde é que você vai estar quando você for fazer as questões de filosofia, sociologia, história e geografia. Para se situar. Tá? Para ter essas divisões que hoje a história coloca bem organizadinha aí na sua mente, no seu jeito aí de ser. Tá? Na hora de você conferir cada questão, você está batendo o olho ali na linha do tempo. Beleza? Dá uma olhada nisso aí, ok? Bom, quanto mais próximo, então, da linha do tempo, quanto mais próximo do mundo contemporâneo, conforme vocês viram ali na linha do tempo, né? Então, tem 476 depois de Cristo, daí entra a Idade Média. Vai até 1453, daí entra a Idade Moderna. Daí a Idade Moderna vai de 1453 até 1789. Isso aqui é o básico, isso aqui você olha ali, qualquer calendáriozinho, você tem que ter pelo menos o básico. Se você não tem, gente, tira um print aí, coloca de protetor de tela do seu computador, do seu celular, e imprime, coloca no teto do seu quarto, na frente da sua cama, sei lá, se coloca em algum lugar. Você tem que ter pelo menos essa base aqui, tá bom? 1789 em diante, Revolução Francesa, e daí vem o mundo contemporâneo. E como está nesse slide aqui, quanto mais próximo do mundo contemporâneo, quanto mais próximo de nós na história, mais informações nós temos. Então, vocês podem perceber, vocês estudam lá no primeirão, estuda pré-história, todo aquele processo da pré-história, Idade Média e Idade Moderna. Daí estudou nessas três divisões da história. Quando chega no segundo ano, ele já dá uma freada, daí ele vai um pouquinho o restante da Idade Moderna e mais um pouquinho o início da contemporânea.
Quando chega no terceirão, além de passar tudo, o ideal geral é pegar o idade contemporânea. Por quê? Porque tem um monte de informação. Você tem vídeos, você tem imagens, você tem gente viva ainda contando a história ali. Você fala da Segunda Guerra Mundial, você fala do Japão, de bomba nuclear, de Guerra Fria. O pessoal está tudo aqui ainda. Então a informação é muito maior. Então quando você abrir uma prova, abriu lá a questão, olhou, a questão é contemporânea, já se liga que você tem um monte de informação que você vai ter que juntar. Toda aquela informação das caixinhas que você tem na mente, você vai ter que, vou ter que pegar essa da Guerra Fria também inclui América Latina, que inclui ditadura, que também inclui um pouquinho de populismo, às vezes, dependendo do lugar, também tem a ditadura no Brasil, daí depois tem os planos e tal. Então você vai ter que pegar um monte de coisa. Diferente que se você pegar a Idade Média, por exemplo, se pegar a Alta Idade Média, vamos pegar a sociedade. É o Senhor e o servo. Né? Tem a igreja, o Senhor e o servo. É isso aí. Entendeu? Não tem muita informação, nós não temos muita arraigada, muitas raízes disso. Tá? Então, se liga nessa. Bom, vamos lá, pessoal. A ideia que eu falei para vocês, então, entendendo como as ações da humanidade são vistas pelos historiadores. Quando eles vão escrever história, o que eles estão vendo, o que eles estão observando, qual que é a ideia deles aí. Tá? Então, acima de tudo, é essa palavrinha que meus alunos amam ou me odeiam, porque eu passo isso aqui a cada 2 aulas eu passo para eles fazer um PESC. Eles têm que fazer um PESC de um texto. Não tem jeito, eles vão fazer o PESC. Tá? Meus alunos não aguentam mais, não sei se estão digitando no chat aí, no YouTube eu não consigo ver, mas eles sabem que eu sou chato para isso. Você passou por mim, você já ouviu falar do PESC. Política, economia, sociedade, cultura. Por que é tão importante? Porque quando você abre uma questão do simulado, quando você abre a questão do Enem, quando você abre qualquer questão, o historiador, o professor, ou quem pediu aquela questão, ele está pedindo uma dessas 4 coisas, ou talvez as 4 coisas. Ele vai fazer uma pergunta para você, ela está ligada em um desses 4 termos, não vai escapar de nenhum desses. Nenhum historiador fala de outra coisa que não seja dessas 4. Por isso elas são tão importantes. Começando por política, só para você ter uma ideia aí, né? Já que isso é tão importante, nós temos que passar um a um, tá? Então, política, gente, o que é a política na história? Quando você abre uma questão, quando você lê o livro, você começou a ler o texto lá no livro, e você começa, primeiro parágrafo, o cara começa, o povo grego era um povo que vivia ali na região da península da Ática, e blá, 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 e ele começa a colocar a localização. Logo embaixo ele vai falar, esse povo vivia de uma forma monárquica, ou diarquia, no caso de Esparta, onde existiam 2 reis e não sei o quê. O que ele está falando? Ele está falando de como, ou quem, ou a organização política do lugar. Em todos os lugares que você vai contar uma história, vai ter política, gente. Não tem jeito, tá? A política é a administração do lugar. É como alguém administra, é a forma como alguém administra uma sociedade. Ele administra criando leis, criando as regras, organizando as regras e as leis dos grupos. Tá? Ele é o chefe. Normalmente você vai ouvir o básico da política como a forma de governo. É presidencial. Qual é a forma política? A forma de governo é presidencialismo. É monarquia, é diarquia, é monarquia parlamentar. Tem várias formas políticas. Por quê? Porque é dessa forma que se organizam as regras e toda a política do lugar. Na sua casa tem política. Se você tiver, eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor, né, que você está aí na sua casa. Eu tenho 3 filhos. Acredito, eu tenho 3 filhos, um menino de 5 anos e gêmeas de 2,5 estão indo para 3. E é treta, acredite, a coisa não é fácil. E daí, lá eles estão sentados no sofá e daí cada um ganha um Yakult, né? O famoso Yakult, eles gostam muito de Yakult, dão um Yakult para cada um. Um talvez derrubou o Yakult lá e ele vai tentar tomar do outro. Normalmente o mais velho, né? O meu filho mais velho vai lá, ele vai tentar tomar o Yakult do outro. Aí a pequena puxa e fala, não, esse Yakult é meu e tal. E começa aquela briga e ele vai lá e toma dela. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer, uma vez que ela não pode bater nele, que ela não tem poder sobre ele? Ela já grita, mãe, pai, o Dudu pegou meu Yakult, que meu briga. O que é isso? Por que ela chamou um dos dois? Porque lá na minha casa, na forma política, quem administra, quem cria leis e regras são os pais. Então, numa situação familiar, quem criou aquela regra? Quem falou, é um para cada um e um não pode tomar do outro? A minha filha sabia das leis e ela sabia que forma política que funcionava lá em casa. Um dos dois, ou eu ou a minha esposa, já vai chegar, né, dando um chute na cara do meu filho. Né? Vai chegar, não, peraí, isso não pode acontecer, não. A gente já impõe o que é para ser feito.
Cada um tem uma ação política, cada um tem um jeito. Tá? Então, entenderam o que é política? Gente, abre o seu caderno, abre o seu livro a partir de hoje, e de história, de filosofia. Porque, ó, história e filosofia principalmente. Sociologia ela é mais nova, então não tem tanto disso. Mas filosofia e história, abrir o livro, tenta identificar onde que o autor está falando política, onde que ele está pedindo qual é a forma política. Tá bom? Então, começa já a treinar, gente, porque na prova você tem que identificar isso. Afinal de contas, o enunciado da questão, ele está pedindo a forma política do lugar é como, a forma econômica, a forma social, a forma cultural é como. Então você já se liga, já vai treinando aí, beleza? Bom, vamos para a segunda parte. Olha que bonitinho meus slides, né? Foi 3 dias para conseguir fazer esse efeito. Vamos lá. Outra coisa então. A segunda, economia. Gente, economia são os recursos do lugar, o modo como aquela sociedade busca os seus recursos. Hoje, nós chamamos de economia, quando eu falo assim para você, assim, você está ligado o que é economia? Qual que é a ideia da economia? O cara fala assim, guardar dinheiro, né? Economia, economizar dinheiro. Tem relação. Por que tem relação? Porque a nossa forma de juntar recursos, de organizar os recursos, no final, capitalizando em dinheiro. Mas é só por isso. Mas se você pegar lá da sociedade antiga, talvez a forma de juntar recursos fosse pastoreio, talvez fosse agricultura, ligada à uva, ligada a trigo, ligada à cana-de-açúcar. Cada um tem uma forma de sustentar-se, é o sustento de alguém, é como ele busca esses recursos. Algumas vezes, e bom, bem na maioria das vezes, nós vamos ver o nome chamado de economia como o trabalho que é gerado por uma sociedade. O que eles mais fazem? Aqui no Brasil, em 1580, era só cana-de-açúcar. Então, o aspecto econômico daquele lugar era cana-de-açúcar. Tá? Então, quando você abriu o seu livro, você já identificou o que era a política, quem é que manda, quem é que cria as regras, como cria e como manda, você vai para a segunda parte, que é o quê? Buscar entender quais são e como são as formas que essa sociedade busca os seus recursos. Como que ela ganha dinheiro, como que ela sobrevive do quê? Ela ganha dinheiro do quê? Se é dinheiro, ela ganha comida do quê? Se é comida. Entenderam? Então, abriu o livrinho ali, viu o esquema ali da economia, viu o esquema ali de onde que está o dinheiro, onde que está o esquema de sobrevivência, você já se ligou, opa, esse é economia. Risca o seu livro aí, rabisca, faz um círculo aí, ó, isso aqui é política, faz um P, aí vai achar a economia, isso aqui é economia, risca lá, faz um risquinho, coloca o E, entendeu? Então coloca isso aí, gente, isso aí vai facilitar demais a sua vida depois na hora de resolver as questões, tá bom? Terceiro vai ser a sociedade. Sociedade, gente, normalmente, não é regra, mas normalmente ela está escalonada para nós entendermos como uma pirâmide social. Tá? Ela é a pirâmide social de uma sociedade. Tá? Então, o que é a pirâmide social? É a função de cada um dentro de uma sociedade. É o que cada um faz naquela sociedade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da sociedade que eu comecei falando ali da minha casa. Né? Então, deu a briga do Yakult e tudo mais. Quem é que sustenta essa molecada toda lá em casa? Eu e a minha esposa. Certo? Quem leva o sustento para ele, quem gera economia para ele, sou eu e minha esposa. No meu caso, como professor, a economia é gerada pelo ensino, porque eu sou professor, e pela minha esposa, que é arquiteta. Então, esses dois geram a economia da casa e levam até lá. Essa é a parte econômica. E a parte social é que eu sou o pai, a minha esposa é mãe, e eles são filhos. Numa pirâmide social de poder, existe essa pirâmide social de poder, eu estou lá em cima, eu e a minha esposa, daí o meu filho, que é o mais velho, só por uma questão de ser mais velho, e depois as duas meninas. Tá? Então nós temos uma pirâmide social lá na minha casa também. Então nós temos o aspecto político, econômico e social. É o oposto de cada um. Numa sociedade, dentro de uma escola, o aspecto social, ou a sociedade de uma escola, existe então também uma pirâmide social. Né? Tem um diretor, daí tem um vice, daí tem um coordenador, daí tem o vice-coordenador, daí tem o supervisor, e assim vai. É uma pirâmide, é o que cada um faz dentro da sociedade. Nem sempre precisa ter escalonamento ou escala de primeiro, segundo, terceiro, nem sempre. Mas a maioria das vezes, porque o nosso sistema de entendimento dentro da história é extremamente positivista, normalmente a gente coloca
o cara primeiro lá na ponta, depois vem outro, depois vem outro, assim, a base. Normalmente a base vai ser servo e escravo para a nossa sociedade. Tá? Ou se a gente colocar em relação financeira, classe D, classe E, ou os pobres miseráveis. Depende do que você está organizando a ideia da sociedade. Então, quando você estiver lendo o seu texto, você já identificou a política, você já identificou a economia, e você olhou no texto e tem lá, os escribas faziam isso, eles escreviam. Os sacerdotes organizavam a sociedade religiosa. O faraó era o top da parada, o manda-chuva, ele era um semideus em algumas vezes, algumas épocas de alguns anos, não sei o quê. E a base da pirâmide estava os escravos, os servos que construíram, levantaram as pirâmides e que faziam tudo, canais de irrigação, etc, etc. Então, você olhou ali o texto, você viu uma divisão de posto social, função de cada um, você já se ligou, opa, aqui está a sociedade. Certo? Então começou a fazer aí, olhou seu texto, abriu a apostila, abriu o simulado, abriu o Enem, olhou no Enem e você viu alguma coisa falando sobre posto social, função de pessoas, você já arrisca, opa, sociedade. E aí você vai no enunciado e verifica se no enunciado não está pedindo sociedade. Tá? Se não é sociedade que o historiador que pediu lá no Enem para você, ele queria que você soubesse. Ele queria saber se você sabe sobre a sociedade de tal lugar. Então se liga nessa. Tá? E por fim, talvez o mais abrangente, aí, o mais complicado, que inclusive existe até uma briga entre historiadores aí para ver se cultura e religião estão juntos, se crença, costume, como é que tá. Mas a cultura, gente, cultura é cultura. São todas as crenças, são os costumes, é o dia a dia, é o que se faz fora da política, economia e sociedade. Em sua maioria, eles estão arraigados, eles estão grudados, mas é a parte, tá? Aspecto religioso, como é que se organiza, aspecto de crença, de costume do dia a dia, no sentido do que se faz quando não está trabalhando, do que se faz quando não está dentro da sociedade, o que faz quando não está dentro da política, tá? Então a parte cultural é crença, costume de uma sociedade, é o dia a dia. Suave, gente, suave, de boa aí. Tá todo mundo de boa? Tá de boa aí, Claudir? O Claudir ali tá suave? Que bom, que bom. É que não esqueça, gente, isso aqui é o grifo, ó. PESC, o negócio do PESC tem que ser ativo. O Wagner, o pessoal tá chegando aqui agora para assistir. Liga o YouTube lá, rapaz. Tá passando no YouTube? Caramba. Muito bem, gente. Vamos para a segunda parte aqui. Todo mundo entendeu? Então tem o PESC, tem a linha do tempo. Falo mesmo. Os caras estão me ameaçando aqui, viu, gente? Vamos para a segunda parte. Pessoal, a prova do Enem do ano passado. Tá? Porque o que você tem que entender? Vocês vão fazer a prova, tá? Agora vamos para a parte mais técnica, tá? E dentro da prova de história, dentro da prova de humanas ali, tá? O que nós temos que ter atentamente? O governo vigente é o camarada que manda, não manda, mas que organiza a estrutura da prova. Então, se é um governo de uma linhagem X, você tem que já saber que a sua prova vai ter a linhagem X. Se é da linhagem Y, você tem que saber da linhagem Y. Por exemplo, ano passado, nós nos preparamos, né, e preparamos os alunos para que tivessem a mesma linhagem, e foi um erro, né? Foi um erro, porque eu particularmente errei nessa, tá? Mas a gente preparou os alunos conforme os Enems que estavam vindo desde 2009. Então, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, só que a gente esqueceu que mudou o governo em 2019. Então, é claro que o sistema também vai mudar. Algumas coisas vão mudar, não foi tudo, mas uma boa parte mudou. O que aconteceu? Levamos boiada, levamos, né, soco na cara, que a gente fala aqui, né, levar boiada não deu certo, né? Algumas vezes dá certo, mas nessa não deu. A gente errou um monte de coisa. Então, por exemplo, na área de ciências humanas, ainda tem, né, as 45 questões. Só para vocês terem uma ideia aí, ó, de gráfico, tá? Estatística. 2019 foi o ano em que menos questões com interdisciplinaridade apareceram. Então, nós tivemos de 2009 até 2018 uma interdisciplinaridade gigantesca. Então, tinha sociologia com filosofia, com história, com geografia, estava tudo misturado. Em 2019, nós tivemos o menor índice de todos os anos.
Professor, tem algum problema? E daí como é que é? A gente já se prepara para esse ano? Você não tem como se preparar aqui. Você não vai falar assim, não, eu vou me preparar para não estudar interdisciplinaridade. Claro que não. Mas é só para você ficar atento que a hora que você pega a questão, quando você for procurar o PESC e a linha do tempo, você já tem que estar ligado para onde que ela está direcionando. Ele está falando de sociologia? Ele está falando de história? Está falando de geografia? Do que ele está falando? Tá? Então você já se liga na fita aí, para que direcionamento que você vai. Tá? Outra coisa ali, ó, outro índice, né? 2019 foi o ano que teve menos questões de conteúdo prévio. Ou seja, todo mundo se preparou para um conteúdo e daí uma caixa de conteúdo e na verdade não foi assim. Não teve essa estrutura, foi em pedaços de história. Tá? Outra ainda, a interpretação textual, ou seja, na área de história, é claro, lá não tem. Gente, presta atenção. Se você nunca fez Enem, fique esperto. Tá? Mas eu acho que já fez, né? Não é possível. Aqui no nosso La Salle, aqui a coordenadora Eliane faz todo mundo fazer o Enem, do primeiro até o terceiro ano, obrigatoriamente, para todo mundo fazer. Então, já vai treinando. Mas é o seguinte, tem 45 questões lá, quando você, claro, não está escrito assim, agora são as provas de história. Agora são as provas de geografia. Não. Mas num arremate total das questões que a gente buscou lá, de história, apenas uma questão teve imagem. E nem foi muito história. Foi aquela do Chile, né? Daquela imagem do Chile, se vocês fizeram, né? Ou se já fizeram. Ó, gente, você já tem que ter passado pela história do ano passado, tá? Pelo simulado do ano passado, aquele Enem. Você tem que ter pelo menos visto aquelas questões. Afinal de contas, você vai fazer desse ano, tem mais ou menos a mesma linhagem. Por favor, se liga na fita, não fica moscando aí, tá? Então, eu espero que você já tenha feito. Mas, ó, uma questão só com imagem. E nem era tanto de interpretação de imagem, mas tinha uma certa interpretação de texto. Então, tem que ficar esperto. Só para vocês se ligarem das questões, eu separei 3 questõezinhas aqui, bem básicas. Eu não vou passar uma, tá? Mas só para você ter uma ideia, ó, de interdisciplinaridade, esse número 53 eu não sei de onde que eu tirei. Eu coloquei o número 53 aí, tá bom? Mas eu não sei se é da prova, era 53. Agora é o seguinte, ó, era aquela de Brasília, da construção de Brasília. Essa tinha uma interdisciplinaridade com geografia. Tá? Uma das poucas que tinha interdisciplinaridade. Pegou história e geografia, JK, construção de Brasília, todo aquele processo, e mais o processo de migração, a questão de imigrante, imigração internacional, interregional, blá, 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 tem aquela parte de geografia. Então, essa era interdisciplinaridade. Tinha interdisciplinaridade. Poucas, mas tinha. Outra que tinha também conteúdo direto, que essa daqui, 58, essa eu acho que era 58 mesmo na prova. Mentira, eu não sei que número que é isso aí também, a gente chuta qualquer número, já tá valendo, né? Só pra vocês acharem que é um número, aí você vai lá procurar no 58, você tá olhando outras também, né? Desculpa aí. Então, assim, essa você precisava saber o conteúdo direto, você tinha que ter estudado, porque se você não estudou isso aqui, você não ia acertar, você não ia ir bem na questão. Tá? Que era do Francis Drake lá, falando sobre a pirataria marítima no período das grandes navegações, como Portugal e Espanha não tinham dividido o território da América Latina com os ingleses, com os franceses e os holandeses, eles ficaram muito de cara e falaram assim, ó, quer saber? Pode pegar o que vocês quiserem dos caras lá, aqui não... Né, aí começam os corsários, né? Aí você assiste Piratas do Caribe, você estuda história em Piratas do Caribe, mas é mais ou menos aquela ideia, tá? E aí, você tinha que saber do conteúdo. Então, um conteúdo direto, uma das pouquíssimas que caíram e que você tinha que saber do conteúdo direto, ou seja, daquilo que você aprendeu na sala de aula. E por fim, ainda só para mostrar, né, uma que não precisava. Olha, você nunca precisou ter estudado história. É claro que se você soubesse da história, você já ia direto no assunto. Mas aqui não precisava. O que aqui precisava? Aqui precisava de interpretação de texto. Tá? Inclusive, vou lá da interpretação de texto, que mandar um beijão para a Maura. Ó, Maura, eu acho que você está assistindo, que você compartilhou para a gente, né? E se não estiver assistindo também, estou mandando um beijão do mesmo jeito. Os alunos já falam, ama a Maura, ama a Maura. Tá. Então, gente, interpretação de texto. O que era interpretação de texto? Na pergunta aqui, então, está falando ali da revolta da vacina. Olha, só para você ter uma ideia. Mostrou-se claramente, a revolta da vacina mostrou-se claramente o aspecto defensivo desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, aí vem a questão. A mobilização analisada representou eu tenho que ficar assim, ficar lá atrás,
um alerta na medida em que a ação popular questionava o quê? Era o Estado? Ele já disse que não era. Ninguém queria fazer parte da política. Então você só precisava organizar. Ah, era a alta dos preços. Está falando de preço ou de economia ali em cima, gente? Ó, viu? Achou? Você está achando economia aqui? Não, não estou achando economia. O que ele está pedindo? A ação popular questionava o quê? Você olha no texto, o que ela está questionando? No texto tem política, não tem economia, tem um pouco de sociedade e não tem cultura. Então você já tem duas coisas, ó, o P e o S. Você tem que achar nas suas alternativas o P e o S. Alta de preço é E. Não, E não tem. Política de clientelista, um pouquinho de P. Talvez esse tenha. Você dá uma olhada, opa, parece que sim. Mas aí você tem que ter, né, uma base mais ou menos, pode ser. Aí depois vem as reformas urbanas. Aí, não está pedindo nenhuma reforma. Está pedindo reforma? Não muito. O arbítrio governamental, a decisão governamental, ó, parece que sim. Parece que eles estão querendo, ó, peraí, lá está escrito, e a intervenção do Estado? E como é que é os valores e os direitos nossos que a gente não quer ser vacinado e toda a ideia? Então, era bem simples, era bem de interpretação. Não precisava muito, gente, tá? Então não precisava, senhor, mas e se a gente sabia? Claro que você sabia, você já ia direto na questão. Tá? Mas era só de uma questãozinha de interpretação. Beleza? Bom, falando nisso, estou quase terminando aqui, tá, gente? Aguenta aí. Falando nisso, só para vocês terem uma ideia, olha só o número de questões de 2019. É claro, estou falando, repetindo novamente, o pessoal aí de casa não ficar falando, mas peraí, tinha questão de história, dava para dividir. Não, mas os historiadores, os estudiosos, né, os avalistas de estatísticas ali do Enem, começaram a arrancar, olha, isso aqui parece que é história, isso aqui está mais para a linha de sociologia, essa está mais para a linha de geografia, então eles vão dividindo isso aí. Tá? Só para você ter uma ideia, 3 questões do Brasil Império, 2 questões da República, uma questão de colônia. Essa prova foi a que menos caiu a história do Brasil, infelizmente. Mas, como eu tinha falado no começo, eu vou voltar a tentar para vocês. Gente, o governo que nós estamos passando agora, essa questão, essa situação em que o Brasil está passando de turbulências políticas e tudo mais, o governo vai tentar ao máximo, não causar mais problema, mais pós-avaliação. Ele vai olhar lá e falar, ó, se a gente colocar essa questão aqui, isso aqui pode dar uma repercussão aí no Brasil inteiro, eles vão pedir para cancelar a questão e vai dar problema, porque a gente não sabe se a gente dá o pró aqui para o Quilombo dos Palmares, ou para os chefes dos estados, ou para a ditadura militar, ou para isso. Como pode dar muito problema no pós-avaliação, eles refreiam um pouco. Então, história do Brasil, vocês já sabem, o professor de vocês já deve ter falado, que história do Brasil é um emaranhado de coisas que nós não temos ainda todas as claras. Inclusive porque quem escreveu a história do nosso Brasil são os políticos. É a parte positivista de quem sabia ler, de quem sabia escrever, que era quem tinha recursos na época, quem podia mandar e quem mandava. Então, são poucas essas alterações de história mais para todos, né, de toda a sociedade verdadeira, como são poucas, o governo tenta refriar já justamente para não causar mais problema do que nós já estamos tendo. Não causar mais repercussão, não causar toda esse burbúrio que dá de qualquer coisa que o governo faz. Então, no Enem, isso também vai ser assim. Por isso que nós tivemos uma quantidade de questões de história do Brasil, que infelizmente, que deveria ser a nossa história, mas como ela não está bem escrita, bem declarada, não dá para colocar muita questão. Então se liga nisso, tá? Então tivemos mais ou menos essas 6 ou 7 questões e 6 questões de história geral, pegando num montante aí geral de coisa, tá? Então, só para você se ligar, por que vocês têm que olhar, gente, estatística? Porque é a partir dela que quando você abrir a sua prova, você já começa a reconhecer para onde você vai e como que você vai resolver as questões. Tá? Então se liga nesses fatos, nesses ideais. E por último aqui, gente, meio que por último aqui, só para dar um grau, falando de história do Brasil, tá? Para você que odeia e que, em suma, infelizmente, devido à nossa formação histórica, devido às nossas ações históricas aqui, nós não gostamos de história do Brasil. E aí eu falo, porque é muita política. É verdade, a história do Brasil ela é baseada na política e na economia. Tá? Então, se você vai estudar a história do Brasil, ou você pegou uma coisa aí, uma questão de história do Brasil, principalmente no governo vigente, imagina o Brasil um boneco.
Ah, meus alunos já viram esse boneco aí pra caramba. Esse não é o Mário Verde, tá, gente? Por favor, meu Deus do céu, o cara ia falar, o Mário Verde, não é o Mário Verde, é o Luigi. Infelizmente, vocês não pegaram a época do Mario, do Super Nintendo, né? Mas esse é o Luigi. Então, gente, o Luigi, a gente vai colocar de Bruigi aí, sendo o Brasil, né? Imagina que o Brasil seja esse homenzinho aí, tá? Então é o Luigi. Então você olhou o Luigi aí, o Brasil é esse, o povo é ele em si, num sentido geral, tá? O povo brasileiro, né? Do jeito que vocês estão vendo aí, essa questão aí. E assim, gente, o Brasil, ele é sustentado, toda a história do Brasil, ela é sustentada por dois aspectos. De um lado, como um pé, como um do sustento, uma das bases é a política, ou seja, as questões administrativas, as legislativas, as regras, as leis, quem manda, como escreve a história, está baseada na política. Então, a maioria das questões de história do Brasil que você vai pegar lá vai ser de política. E a outra base é a economia. E a história do Brasil, se você for fazer uma linha do tempo, vale a pena reconsiderar essas 4 coisas aqui da economia do Brasil. Quem era que estava na política do Brasil durante a história do Brasil? Quem estava com mão nessa economia. Na economia. Então, quem tinha parte? Primeiro lá, pau-brasil, governo lá do Portugal. Aí quem tinha a parte da cana-de-açúcar? Né, os grandes senhores do engenho, então eles que mandavam, eles que eram a parte política. A parte política está sempre ligada à parte econômica. Não é um Brasil de Saci Pererê, que embora tenha na cultura, mas não é um Brasil de Saci Pererê. Ele é um Brasil com 2 pés, e os 2 pés estão ligados ou política ou economia. Se não é política, é economia, ou é os dois. E quem manda na política é porque manda na economia. E você divide o Brasil. O Brasil pré-histórico, não pré-histórico, o Brasil pré-colonial, você pega a história do Brasil ao Brasil. Brasil colonial, você pega a cana-de-açúcar de período aurífero, o ouro. E daí depois vem o Brasil do café, que vai ser a maior parte aí da questão política e diretamente ligada ao café, que aí você vai ir até o governo café com leite até depois. Tá? Então, estrutura a história do Brasil mais ou menos nessa linhagem, mais ou menos nesse andamento, com essa organização. Certo? Então, vai estudar a história do Brasil? Pensa nesses 2 aspectos. Não é que você vai esquecer da sociedade ou você vai esquecer do aspecto cultural. Não. Mas você vai dar peso para essas 2 ações. Tá? E por fim, para dar um grau aí para vocês, vai fazer a questão, tá? Vai fazer o Enem lá, né? Chegou lá no Enem, abriu a prova, o que fazer? Só para dar a dica aqui do que você vai fazer. Só um minutinho, vou dar um gole d'água aqui. Onde dar gole d'água aqui ao vivo é que o pessoal escuta tudo a gente bebendo, né? Aí, pronto. Deu um gole d'água aqui, vamos lá, partiu para a segunda aí. Para a última, tá, gente? Última para passar para o Marcelão aí, porque chega de ficar falando, vocês não vão aguentar e tal. Aí se quiser me ouvir, mesmo, vai lá no canal do YouTube, entra lá no ficadica.info, tem o meu canalzinho lá do Fica Dica, você faz o que você quiser, pode entrar lá, pode tirar dúvida, fazer o que você quiser, tá bom? Bom, ou então pergunta pro seu professor, né? Faz igual meus alunos aqui. Eu ia falar que eu não ia falar deles, né? Na verdade, eu não gosto, eu não digo nomes, né? Mas as Júlias aqui do 3º ano, mais a Isa, elas são assim: você chega para dar aula, quando você chega na sala de aula, você chega de boa ali e tal, elas falam assim: professor, o senhor assistiu tal série? Eles falam: não assisti. Então, porque essa série fala exatamente o que você está falando. Daí você tem que se obrigar a assistir a série. Eu já assisti, acho que umas 4, 5 séries do Netflix, só delas ficar me importunando assim. E, gente, vou falar bem a verdade, faça isso com o seu professor. Porque a maior alegria do professor é saber que o seu aluno está antenado com a sua aula e que ele está falando, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma comparação daquilo que ele está vendo lá fora com a sua aula. Eles falam, pô, o cara tá ligado. Eu estou falando de um conteúdo aqui básico, fechado aqui, e ele abriu a caixinha e falou, não, mas na minha vida eu vejo isso, eu coloco isso. Tá? Então faça isso, tá? Pô, é show de bola, de verdade, tá? Então, assim, vamos lá. Chegou, abriu sua prova, tá? Abriu a sua prova, olhou para a questão. Primeiro de tudo, leia o enunciado, não vai para o texto, não. Porque o texto, às vezes, nem vai te ajudar muito. Então, você vai perder tempo lendo o texto. Gente, olha só, você está no final da prova, você já está 4 horas da tarde, 4h30 do domingo. Você tem que voltar para casa para assistir Faustão. Então, por favor, se liga na fita. Você já vai estar meio cansado, você já vai estar meio para baixo. Então, abriu, olha, lê o enunciado. Você não tem muito tempo para perder.
Tá? Dá uma olhada por cima ali nas questões, não precisa ler cada questão. Lê o enunciado e vai lá, A, B, C, D e E, e dá uma geral assim nas questões. Por quê? Porque na hora que você lê o enunciado e lê as questões, você já mais ou menos direciona se para qual PES que você vai. Tá? Para qual lado do PES que você vai. Segundo, vai para o texto. Né? Se precisar. Às vezes não precisa. Mas já seleciona no texto. Olhou o texto. Opa, tá falando de política. Opa, tem política. Ah, tem economia? Não, não tem economia. Ah, aqui tem sociedade. Então já achei política e sociedade. Cultura? Não, mas o texto nem está falando de cultura, então deixa fora. Então você já seleciona o PESC, que é o mais importante da história, que é o que o historiador está te pedindo. Não esquece. Alguém está te pedindo, alguém está perguntando uma coisa para você, quer saber se você sabe o PESC daquilo ali. Tá? Então você vai para essa ação. Tenha uma noção cronológica, como eu já disse, faz a linha do tempo. De que período que o cara está falando? Além dessa noção cronológica, gente, procura as palavrinhas-chave. Não as que você não sabe, as chaves. Tá? Então, pega aí o meu sobrenome, né? Procura palavras-chave. Tá? Chaves. Cadê? Cadê a palavra certa? O que está me buscando? Está puxando para onde? Tá? Quarto, fica atento ao nome, ao sobrenome, à data dos autores do texto. Às vezes é um texto lá da Alta Idade Média, mas o cara que está escrevendo é um ditador do totalitarismo de 1940. E ele está falando sobre o período da monarquia, não sei aonde, da monarquia absoluta, sei lá. Então, se liga em quem está escrevendo. Talvez seja um jornalista, talvez seja um historiador, talvez seja um artista da TV, talvez seja qualquer pessoa. Então você tem que se ligar, porque esse cara que escreveu, ele está falando no momento dele sobre um texto de outro período, e a pergunta é para hoje, para você. Relacionado ao texto, com o autor, com a data, com as cronologias da prova e mais o PESC. Aí você fala, nossa, professor, eu estou ferrado. Sim, mas dá para sair dessa. Dá para organizar a ideia desse jeito. É por isso que eu estou aqui. Eu estou tentando amenizar para vocês todo o sofrimento que vocês vão ter lá. Porque não adianta dizer que não vai ter. Vai ter, tem sofrimento antes. Tem gente que chora antes da prova, a gente está lá na frente, professor, estou morrendo de eu não sei o que vai acontecer. Então, nós também não, nós esperamos que você vá bem, por isso que a gente está fazendo esse cursinho aqui para vocês. Tá? Por isso estamos fazendo esse movimento. Certo? Então, gente, por fim aqui, para finalizar, para mim passar para o Marcelão aí, Marcelão já se arrumou da cadeira lá, né? Já bebe água aí, Marcelo, já, você está mandando ver aqui. Gente, o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? O Enem, esteja preparado não só diretamente às questões, não só para as questões que foi tudo isso que eu falei, esteja assim muito para isso, tá? Mas o Enem mata pelo cansaço, e esse cansaço não é só lá no dia, é todo cansaço mental, é todo o seu processo. Se você é uma pessoa que tem as suas crenças, vai, ora antes, reza antes, faz o que você precisa fazer antes, esteja concentrado, esteja com a sua mente calma, tranquila, segura a onda, vai dar tudo certo. Vai ser tranquilo, vai de boa, vai suave, porque o Enem costuma eliminar, eu falo assim, eu acho que uns 20, 30%, não sei essa estatística exatamente, mas ele elimina os caras na pancada, sem conteúdo. E depois ele inclui o conteúdo dos que sobraram, dos 70% que ainda estão vivos, tudo quebrado, machucado, parece 300 lá, né? Tá tudo quebrado. O Enem vem com as questões, fala, agora se vira. E ele joga, e aí vocês têm que estar preparados. Mentalmente, tranquilo, calmo, de boa. A gente fala aqui muito, né? Não, tá de boa, tá suave. Então, esteja suave, esteja tranquilo, tá? Tá com problema, procura a coordenação do seu colégio aí, tá? Vai lá, fala, olha, eu tô muito mal, né? Eu procuro um psicólogo, procura alguém, procura um padre, um pastor, os irmãos, quem for, para te dar um auxílio, o pai, a mãe, falou, eu tô muito nervoso, eu não sei o que fazer. Então procura uma ajuda, tá, gente? Porque embora tenha muito do conteúdo, tem muita coisa que não é conteúdo, que ele, como eu disse ali, como tá aí na telinha de vocês, mata pelo cansaço. Beleza, querido? Suave. Tá aí a minha logo. Eu não sei se pode fazer propaganda. Os caras não me cortaram quando eu falei aqui, né? Mas tem um canalzinho meu do YouTube. É um canal pessoal, tá? Fica a dica. Entra lá, fica a dica. Pode deixar comentário, pode se inscrever, pode fazer o que você quiser lá, né? E deixa dúvida. Se quiser dúvida também, tira as dúvidas lá. Quer que faz um vídeo? A gente faz um vídeo, faz o que quiser lá. Beleza, queridos?
Foi muito bom estar aqui esse período com vocês, foi show de bola, tá? Para mim foi muito bom. Um período aí de preparação grande e tal. Eu não sei, espero ter te ajudado muito mesmo, tá? Espero ter aí feito, pelo menos aí, ajudado aí, se foi 1%, se foi um da live, já tá, pô, show de bola, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aí desse outro lado aí participando. Obrigado ao Colégio La Salle, que deu essa oportunidade pra gente também. Tá bom, queridos? Abraços, um beijão para vocês. Estamos por aí, qualquer dúvida, tá? Tchau, tchau, queridos. Valeu, falou.